Meus amiguinhos do sexto ano, trazendo aqui a segunda parte da nossa aula de hoje, dia 11 de maio, falando aqui da relação fundamental da divisão. A divisão é a nossa operação que nós estamos estudando com os números naturais, e aqui vem esse tópico, a relação fundamental da divisão. Então aqui tem alguns exemplos que estão na página de número 57, na página de número 58. Quero que vocês observem esses exemplos e em seguida vocês vão ficar com a proposta de atividade que eu vou pedir para vocês. Então aqui tem dois exemplos, o exemplo A e o exemplo B. Aqui nós temos, considera as divisões, aí nós temos a divisão de 48 dividido por 3. Aqui já está feita a divisão, está dizendo que 48 dividido por 3 deu 16 e sobrou nada. Mas eu quero refazer essa divisão aqui com vocês. Então a gente vai ter esse número 48, ele vai ser dividido por 3. Então vamos fazer aqui, ó. Então eu vou começar dividindo. 4 por 3 dá 1. Se eu tenho 4, eu vou dividir por 3, dá 1. Vou colocar o 3 aqui para subtrair do 4. 4 menos 3, 1. Aí eu pego o número 8 e trago ele para cá, eu baixo ele, como a gente fala. 18 dividido por 3 dá exatamente 6. E 3 multiplicado por 6 dá 18. 18 menos 18, 0. Né? Então, a relação fundamental é quando você fizer, você tem o número 48, né? Que é o nosso dividendo. Ó o nome aqui, ó, 48. Esse número aqui é o dividendo. O número 3 é chamado de divisor. O 16 é o quociente. E aqui você tem o resto, que é igual a 0. Então a relação fundamental da divisão é essa, né? Que o dividendo, eu vou escrever aqui usando, eu vou chamar aqui o D maiúsculo de dividendo, o D minúsculo de divisor, o Q eu vou chamar de quociente e aqui o R eu vou chamar de resto, né? Então a relação fundamental diz que o dividendo ele é igual ao valor do quociente multiplicado pelo divisor, o divisor multiplicado pelo quociente, né? Multiplicação é comutativa, tanto faz eu dizer 3 vezes 16 ou 16 vezes 3, vai ser a mesma coisa. Então, posso fazer aqui, no caso, usando aquela letrinha que eu falei ali, nós vamos ficar com o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, né? Essa é a relação fundamental da divisão. A mesma coisa acontece aqui, ó, quando dividir esse 50 dividido por 3, 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Eu vou subtrair aqui. 5 menos 3, 2. Aí eu vou trazer o 0 para cá, vai ficar 20. 20 dividido por 3, eu vou colocar aqui 6. Ó, nós já vimos ali que 3 vezes 6 é 18. E 20 menos 18 sobra 2. Então, pela relação fundamental, que é importante que vocês entendam que este 50... ele é igual a você multiplicar o 16 vezes o 3 mais o 2. Ou seja, 3 vezes 16 dá 48, mais 2 igual a 50. Então aqui é para você entender. O 50 é o dividendo, né? Ele é igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto. Aqui que é a relação fundamental, né? Dividendo é igual a divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto. Isso aqui é para vocês memorizarem, né? Lembrar. Não é só aqui agora, mas no estudo de vocês com matemática, essa é uma das relações mais importantes para a gente resolver questões relacionadas principalmente na parte algébrica, né? Então, aqui tem uma situação que diz o seguinte: numa divisão não exata, ou seja, quando é que a divisão é não exata? Quando o resto é diferente de 0, né? Então ela é não exata, o divisor é 7, tá aqui ele, ó. O divisor é 7, o quociente é 13,
e o resto é 5. Pede que você descubra qual é o N, quem é o N aqui, quem é esse dividendo. Então, chamado dividendo de N, eu sei que ele vai ser igual à multiplicação de 7 vezes 13, que dá 91, e 91 somado com 5 dá igual a 96. Então, o nosso número é aqui, usando um pouco de álgebra, né, que é quando mistura letra e número, você encontra que o dividendo é 96. E ainda tenho que falar para você das propriedades da divisão. Então aqui tem algumas observações que é importante vocês saberem. Nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro. Por exemplo, eu não posso dividir 5 por 0. Nós não temos a divisão por 0, né? Então, por exemplo, 5 dividido por 0 não existe. Porque não tem nenhum número que multiplicado por 0 dê 5. Logo, não existe a divisão por 0, né? Lembrando que aqui a divisão e a multiplicação são operações inversas, né? Elas se complementam. Nem sempre a divisão de um número natural não nulo, essa palavra não nulo, no caso, o número natural não nulo é quando não tem o 0, né? Não nulo são todos os números diferentes de 0. Por outro, número natural não nulo dá um número natural, né? Nem sempre a divisão dá um número natural. Por exemplo, se você vai dividir 5 dividido por 2, dá 2 e sobra 1. Então, no conjunto dos números naturais, não existe um número que multiplicado por 2 dê igual a 5, né? Dentro dos naturais. Então, lembrando aqui, quem são os naturais? Tirando o 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, né? Então, veja que se eu for dividir 5 por 2, vamos falar em dinheiro, né? Eu tenho 5 reais para dividir. Eu tenho 5 reais para dividir para 2 pessoas, cada qual vai receber R$ 2,50. O que está dizendo aqui é que nem sempre quando eu divido um número natural por outro, resulta em número natural. Está aqui um exemplo. Você pega o número 5, você divide por 2, o 5 é natural, o 2 é natural, mas a divisão, se for dinheiro, por exemplo, 5 reais para 2 pessoas, cada qual ganha R$ 2,50. E 2,50 não é um número natural. E o terceiro, quando o dividendo é 0 e o divisor é um número natural diferente de 0, o quociente é 0, né? Eu posso fazer uma divisão, 0 dividido por 10 dá 0, né? Quando o dividendo e o divisor são números iguais e não nulos, o quociente é 1. Isso aqui também é uma coisa muito usada em matemática. Quando eu divido o número por ele mesmo, eu tenho igual a 1. Por exemplo, quando você trabalha com número fracionário, ou seja, 2 sobre 2, 2 meios. 2 meios é igual a 1. Quando você tem a divisão de 5 meios, não, 5 dividido por 5, ou seja, 5 quintos, aqui também é igual a 1. Então, sempre que eu for dividir e o dividendo for igual ao divisor, esse valor dá igual a 1. É o que está dizendo aqui, dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, o quociente é sempre igual a 1. Então, essas explicações são relacionadas ao nosso conteúdo de hoje. Então, eu quero pedir a vocês que vocês possam fazer, vou até anotar aqui, vocês possam fazer as atividades do 1 ao 4, que estão aqui na página de número 57, e também sugerir que vocês façam as atividades 1 ao 5, do 1 ao 5, que estão na página 58. Então, fica aqui as atividades sugeridas e que vocês possam fazer no decorrer da semana. As dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e a gente fazer com que essa aprendizagem aconteça. Então,
Uma boa tarde aí a todos e bons estudos aí com a nossa matemática.